Fala pessoal, tudo bem com vocês? Vamos comentar uma decisão do Supremo Tribunal Federal publicada no dia de hoje, que inclusive foi também publicada no Conjur, que é um dos maiores sites jurídicos da América Latina, onde o ministro Celso de Mello ele concedeu uma ordem de habeas corpus para anular o julgamento feito pelo Tribunal de Júri de São Paulo, que condenou o réu. Por quê? Porque o juiz de primeiro grau que presidiu o julgamento, na fase do artigo 422, ele indeferiu a produção de prova pericial e a prova de produção de diligências em plenário. Bom, mas não é bem assim, não é tão simples assim. Esse caso tem umas particularidades. O réu já havia sido julgado, havia um primeiro julgamento, onde ele foi condenado a uma pena de 12 anos, crime de homicídio, claro, tribunal do júri, né? Tudo bem, podem ter alguns crimes conexos, mas nesse caso não, era só um homicídio, pena de 12 anos. O Ministério Público ficou insatisfeito com a condenação, com a pena, e apelou. O Tribunal de Justiça deu provimento à apelação e determinou que o réu fosse julgado novamente. O juiz de piso, quando recebeu a reforma da sentença, ele abriu o prazo do artigo 422 mais uma vez. O Ministério Público trouxe uma testemunha nova, a defesa também trouxe uma nova testemunha para poder se contrapor à prova que o Ministério Público queria produzir, e ela ainda fez mais. Ela pediu que fossem arrolados os peritos criminais que fizeram as perícias e uma diligência. Pediu uma diligência e uma prova técnica também para o plenário. O juiz, que então presidiu o julgamento, ele negou, ele aceitou que fosse ouvida a testemunha nova, mas ele negou o pedido para que fossem ouvidos os peritos e fosse produzida a diligência no plenário. O que aconteceu? A defesa, muito diligente, imediatamente impetrou um habeas corpus perante o Tribunal de Justiça de São Paulo. Perdeu aquele habeas corpus, foi ao Superior Tribunal de Justiça, também se viu derrotada no Superior Tribunal de Justiça e chegou ao Supremo Tribunal Federal, onde teve a relatoria do ministro Celso de Mello. O ministro Celso de Mello é o decano, é o ministro mais antigo da corte, ele tem uma tradição, um comportamento garantista, sempre ali lutando para preservar as garantias e os direitos individuais do réu, do cidadão brasileiro. Concedeu a ordem com base na proteção, na manutenção do devido processo legal. Ele ressaltou que o direito à prova, ele é muito importante, ele é sagrado para o réu. Ele trouxe jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, jurisprudência, me impressionou até, ele trouxe a jurisprudência do ministro Joaquim Barbosa, que era um ministro muito duro, conservador e tal, mas nessa jurisprudência, o pensamento do ministro Joaquim Barbosa defendia o direito à prova e ao devido processo legal. E com certeza, o juiz de primeiro grau, quando ele indeferiu a produção da prova no plenário, ele violou o devido processo legal e ele cerceou a defesa daquele réu. Muito boa a decisão, eu fiz questão, acabei de ler o texto legal da decisão, está disponível no site do Supremo, mas eu particularmente li a notícia no Conjur, tá, gente? Eu inclusive dou esse conselho para todos os advogados, leiam diariamente o Conjur, o Migalhas. Eu particularmente me afeiçoo mais com o Conjur, gosto muito dele. O número do habeas corpus, para se vocês quiserem ir direto ao Supremo Tribunal Federal, é esse aqui, ó. Vocês vão digitar lá, HC 175.889. No site da notícia, onde a notícia está exposta no Conjur, você tem um ícone ali que você clica e já vai abrir a notícia para você. Qual é a dica então? Se o juiz, presidente do Tribunal do Júri, indeferir qualquer prova contra você, contra o teu réu, que você requeira a produção da prova no plenário, impetre imediatamente o habeas corpus. Não espere o julgamento acontecer, já vá para o habeas corpus. Se você esperar o julgamento acontecer, você vai ter uma preclusão que vai te atrapalhar bastante, você não vai conseguir trabalhar isso direito no recurso de apelação caso o seu cliente seja condenado.
ok? Habeas corpus contra essas decisões que não permitem a produção de provas no plenário. Espero que tenham gostado do conteúdo, que tenha contribuído para vocês. Forte abraço para todos. Deus abençoe vocês.